primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 37. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens nesse mês de abril, cujo tema é do sonho ao destino. E que o Senhor te leve do sonho ao destino que Ele tem já traçado, desenhado para a sua vida, em nome de Jesus. Que a cada semana o Senhor vai desatando nós da sua vida. Cada semana o Senhor vai te dando clareza de propósito. Cada semana, sabe, as escamas caem dos nossos olhos. E a cada semana nós possamos ver, enxergar aquilo que Deus tem para nós, que Ele já preparou para nós. Gênesis capítulo 37, versículo de número 1 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho. Olhe para o seu vizinho e diz assim: José teve um sonho. Diz: você também tem sonhos. O texto diz: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atava feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam. E com isso tanto mais, escuta, quem tem sonhos sempre vai ser odiado por alguns, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu, tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham o quê? Ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Tome o seu assento. Eu quero começar hoje falando sobre essa que será a nossa série de mensagens, cujo tema é do sonho ao destino. E eu não me lembrava bem como é que fazia. Você já fez isso na sua infância? Você já acreditou que você cabia aqui dentro? Você acreditou que você ia voar? Ah, graças a Deus eu já. Escuta, criança, eu estudava numa escola em Nilópolis, e a minha sala de aula era bem de frente para o pátio da escola. Eu ficava no 3º andar. Eu costumava fazer aviãozinho e ficava de lá de cima matando aula, jogando avião. E era daquele tipo que ficava dando volta. Cara, eu viajava naquilo. Hoje eu pedi a Duda ali um pedaço de papel para mim fazer um avião e quase não sai. A aerodinâmica não é muito boa. Pastor, o senhor trouxe a gente aqui para falar de avião? Não. Eu trouxe você aqui, ou o Espírito Santo te trouxe aqui, ou você veio aqui nessa noite para te lembrar de sonhos que estavam enterrados, engavetados, e que Deus vai pôr eles de novo em ordem e você vai levantar voo. E eu quero começar falando sobre esse menino. Ele tinha 17 anos, filho do Jacó e da Raquel. A Raquel era a mulher que Jacó amava. Jacó, não me pergunte como, mas ele conseguiu ter 4 mulheres. E ele fez filho na escrava, ele fez filho na outra escrava, ele fez filho na outra escrava,
Mas a mulher que ele amava, que era a Raquel, ele não gerava filhos, porque a Raquel era estéril. E um dia Deus lembra da Raquel e faz ela gerar, e nasce José. Por isso o texto vai dizer que Jacó amava mais a ele do que aos outros 11 filhos. E ele decide dar uma roupa diferente para o José. O José vestia uma túnica de mangas compridas. A minha versão fala de mangas talares. Era uma túnica diferente dos irmãos. Eu não sei você que, assim, eu só posso falar da pastora. Ela veio de uma família muito grande, irmão. E a família da pastora até os dias de hoje é uma tradição milenar. A roupa vai passando de um para o outro. A Manu, ela herdou roupa das minhas sobrinhas que hoje já tem filho. A Manu estava usando a roupa e as irmãs achavam aquilo mais lindo. E a roupa que foi da fulana, aí estava na Manu. Agora as pequenininhas estão usando a roupa que a Manu herdou. Pensa que agonia, irmão. E uma, quando vai passando para outra, fala assim: olha, toma cuidado, porque se nascer mais alguém na família, não joga fora e não dá para ninguém não, é um legado familiar. Só que o José era diferente. O José, ele ganhava roupa diferente do pai. E diz a Bíblia que o José, ele passa por muitas situações, que eu vou chamar essas situações durante essas semanas que a gente vai ministrar sobre essa série de conferências, essa série de mensagens, que eu vou chamar situações que o José passou de teste. E hoje eu quero falar sobre o teste do orgulho. Quantas vezes nós já fomos testados no nosso orgulho? Como eu fui testado no meu orgulho. Enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu me debruçava, anotando algumas coisas, refletindo sobre outras, eu comecei a lembrar de algumas situações que Deus precisou quebrar o meu orgulho. Eu lembro uma vez, o meu pai nos levava sempre para a gente comprar a roupa que a gente queria, e eu sempre esperava o meu irmão escolher a roupa dele. Eu era o irmão, sabe aquele irmão chato? Era eu. Meu pai falava: pode escolher a roupa de vocês. Eu falava: não vou escolher agora não. Eu ficava só esperando meu irmão. Quando ele escolhia a blusa, eu falava: eu quero igual a dele. Ninguém tirava da minha cabeça que eu ia ter outra blusa. Meu irmão ficava virado, ele trocava de roupa. Aí eu fingia que ia levar aquela, e aí na hora do caixa eu pegava a roupa igual a dele. Porque meu irmão era o meu referencial, ele era o irmão mais velho, e eu queria fazer tudo igual a ele, eu queria jogar futebol igual a ele, Hoje eu toco violão porque eu vi o meu irmão tocando violão. Quando ele tinha seus 18 anos, ele abandonou a carreira que ele tinha numa empresa e foi ser missionário numa agência missionária, e foi com o violão dele pelas nações, cantando e tocando. E eu olhei para o meu irmão tocando e falei: cara, eu vou tocar violão também. E aí eu estava me lembrando disso e... meu pai me levava e a gente escolhia a roupa que queria. Só que quando chegou a fase adulta, eu casei com essa mulher, eu já falei aqui que a gente só tinha amor, não tinha mais nada, irmão. Não tinha dinheiro, não tinha nada, só amor. E a gente começou a servir a Deus junto na igreja. E ela fez questão essa semana de colocar uma foto minha de uma única blusa que eu tinha, cor de abóbora. Eu nunca mais usei cor de abóbora na minha vida, nunca mais eu vou usar cor de abóbora. Ela foi e colocou lá no grupo dos jovens e falou: olha a blusa abobrinha dele. Eu falei: eu vou revidar. Vou esperar o momento exato para revidar. E nesse momento que eu só tinha uma blusa, uma irmã da igreja chegou com um saco de lixo da Colurbe, cheio de blusa quadriculada. Falou: olha, eu tinha isso. Você lembra? Jesus vai te lembrar disso também, tá? A irmã chegou com um saco de blusa, tudo quadriculada. Ela falou assim: olha, eu tentei vender essas blusas porque ela tinha um brechó. Ela falou: essas blusas não saíram de jeito nenhum. E Deus me tocou, eu estava orando, Deus me tocou. E eu falei assim: será que foi Deus mesmo? Deus me tocou para trazer essas blusas para você. Mas quem só tinha uma, irmão, qualquer outra era maravilhoso. E eu só usava quadriculado. Era quadriculado vermelho e branco, quadriculado azul com cinza, quadriculado verde com laranja. Era quadriculado de tudo que é jeito que você imaginar, irmão. A Cristiane, quando ia lavar a roupa, parecia que, varal de cantina italiana, tudo quadriculadinho, irmão, uma coisa horrível.
E eu gostei tanto do negócio, Deus quebrou tanto o meu orgulho, que quando eu vou comprar roupa hoje, a Cristiane, quando vai comigo, ela fala assim, quadriculado não. Eu me acostumei tanto com o negócio, que é mais fácil de escolher. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque foi um quebrado do meu orgulho. Eu era muito orgulhoso, soberbo, nariz em pé, achava que tinha muita coisa. E Deus falou, eu quero usar você, Júnior. E Ele foi me dando sonhos. Mas escuta, do sonho até o destino, tem uma trajetória, um processo onde Ele precisa, a primeira coisa é quebrar o nosso orgulho. Eu quero te dizer nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, que Deus vai começar durante todo esse mês um processo onde Ele vai quebrando algumas áreas da nossa vida, vai ajustando outras, para a gente entender qual é o destino que Ele tem para a nossa vida. Você está me ouvindo bem aí? Eu não sei se o microfone está chegando bem, mas vamos lá. Se você está tomando nota, anote isso daí que eu acho importante. Se nós não passarmos pelos testes, o nosso caráter, ele é a base para o nosso destino. Escuta, no meio desse processo de testes que a gente está passando, o nosso caráter começa a ser moldado. O nosso caráter começa a ser trabalhado por Deus. E eu quero dizer que a igreja está vivendo um tempo onde Deus está moldando o nosso caráter como igreja. Por quê? Porque para a gente acessar o nosso destino, Deus vai precisar mexer no nosso caráter. Olha para o seu vizinho aí e diz assim, permita Deus mexer no seu caráter, meu irmão. Sabe por quê? Você nunca vai ter um destino maior do que o seu caráter. O teu caráter vai determinar o teu destino. Pastor, mas o que é caráter? São características que estão impressas na nossa personalidade. Existem pessoas que dizem assim, esse cara não tem caráter. Não, todos nós temos caráter. Ele pode ser de uma índole ruim ou ele pode ser bom. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ter o caráter de Cristo na sua vida. Você vai ter as características de Jesus impressas em você. E Ele vai apontar um bom destino para você. Agora, pare para pensar comigo, pastor. Se Deus tem um sonho para a minha vida, Ele precisa trabalhar no meu caráter. E para Ele trabalhar no meu caráter, isso vai me levar a um tempo de crescimento. Escuta, o Júnior quando começou, a liderar, eu comecei na igreja liderando os jovens, eu e Cristiane. Depois a gente foi liderar a música, na verdade não tinha música. A música era eu, Cristiane e o Alex que está ali. E a gente se reunia, irmão. E Deus ia moldando o nosso caráter, para a gente aprender a ter as características de Jesus na nossa vida. Pastor, o que é essas características? Eu vou chegar lá e eu queria que você me desse só um pouco da sua atenção. Agora você precisa entender, o nosso primeiro ponto é, Deus tem um sonho para a sua vida. Eu vou repetir para você de novo, Deus tem um sonho para você. Pastor, por que o senhor repetiu? Porque tem gente que o mundo bagunçou tanto o caráter da pessoa, que ela acha que Deus não a ama, que Deus não tem sonhos para ela, que ela é um bichinho, um vermezinho de Jacó, ela é um pobrezinho de Marredeci, ela é um coitadinho do coitadice, e ele acha, Deus não sonhou comigo, Deus não pensou nada, Deus não planejou nada a respeito da minha vida. Eu quero te dizer que a primeira mentira do diabo precisa cair por terra hoje, porque Deus tem um sonho com você. Deus, e eu vou chamar sonho de plano. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Talvez hoje você me ouvindo, você não consiga dimensionar o plano, o sonho que Deus tem para você. Um dia Deus me mostrou aquilo que Ele ia fazer na minha vida. Eu ainda não entendia nada. Eu já falei aqui uma vez, eu acho que uma vez. A gente estava na igreja que meu pai pastoreava, eu e Cristiane, a gente fazia o louvor, o violão que a gente tinha era um violão bem velho, ele não tinha microfone, ele não tinha captação elétrica, era um microfone comum.
E a Cristiane, a função dela na igreja, a primeira função era colocar um microfone na boca do violão para sair ruído. E com aquele barulho pseudo de violão, a gente adorava a Deus. Cantávamos algumas canções, uma delas eu me lembro bem, era Vem com Josué lutar em Jericó, e a gente falava cocó. Muita doideira. Escuta, e numa música como essa eu comecei a chorar, porque eu ouvia, Cal, o som de bateria, a igreja não tinha nem bateria. Eu ouvia, Vinícius, som de saxofone tocando comigo, e a igreja nem bateria, muito menos saxofone tinha. Eu ouvia som de bateria, saxofone e teclado, Serginho, tocando junto comigo, mas não tinha nenhum instrumento na igreja. E eu comecei a chorar porque eu estava tendo, sabe, uma audição. Eu não tenho visão, mas eu ouço bem Deus. E eu comecei a ouvir aquilo tudo, e o irmão cantando Vem com Josué lutar em Jericó, e uma banda tocando junto comigo. E eu comecei a chorar porque eu senti a presença que me trouxe até o dia de hoje, que vai continuar comigo até o dia da volta de Jesus, ou até o dia da minha morte nessa terra aqui. Eu senti a presença do Espírito Santo. Eu quero te dizer que nessa terça-feira, amanhã pela manhã, domingo que vem, na terça-feira que vem, você vai sentir a presença de Deus te dirigindo e apontando o destino da sua vida, meu irmão. Eu comecei a sentir o que a igreja de onde eu vim, uma igreja muito grande, eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha sentido Deus me abraçar. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus falar comigo, muito menos eu nunca tinha ouvido som de pessoas celestiais tocando comigo. Eu nem sabia que era anjo, mas eles estavam ali tocando. E eu comecei a chorar. Chorei o culto todo. Quando acabou o culto, eu estava sentado no primeiro banco junto com a Cristiane, bancão de madeira. Quem lembra da igreja que tinha banco de madeira? Louvado seja Deus. Faz um exame de sangue, porque com certeza você já passou dos 40 há um tempão. Então faz um examezinho de sangue. Faz um exame de sangue. Olha os crentes ali, não. Deus conhece seu coração. Então vamos lá. Escuta, estava sentado ali e estava enxugando as lágrimas. Foi muito intenso para mim. Brota uma irmã com aquele escoque, com uma roupa bem comprida, dizendo: cadê, moço? Veio direto. Essa galera não me erra não, irmão. Veio direto, falou: moço, cadê? Eu falei: cadê o quê, minha senhora? Cadê o órgão? Eu falei: moça, não tem órgão. Ela falou: cadê a bateria? Eu falei: moça, não tem bateria. Cadê o saxofone? Eu falei: moça, também não tem saxofone. Ela falou tudo que eu ouvi. Ela falou assim: mas eu tenho um recado de Deus para você. Você vai sair de trás desse violão e eu vejo você atrás do púlpito pregando a palavra de Deus. Irmão, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava me dando um sonho e apontando o meu destino, mas a princípio eu não conseguia entender nada, porque a última coisa que eu queria ser no mundo era pastor. E a Cristiane, que era minha namorada, falou assim: ó, vou logo te avisando, eu não vou casar com pastor não. Eu falei: cheirosa, essa moça chegou aqui, falou tudo que eu estava vivendo, e você está brigando comigo. Ela foi para casa brigada comigo, brigada. Falou: não, você é a esposa de pastor. Eu falei: caramba, cara, e agora para explicar a ela que eu não queria ser pastor, e a mulher falou que eu ia estar atrás de um púlpito? Sabe por quê? Porque quando Deus começa a desenhar o nosso destino, a gente não entende. Deus está desenhando o teu destino e você não está entendendo, mas Ele está falando com você que Ele vai fazer. Só que nesse processo, Ele vai precisar quebrar algumas coisas. A gente vai precisar passar por alguns testes. Ai, quantos testes que eu passei. Primeira coisa que você precisa entender: Deus tem um sonho para você. Você pode dizer para você mesmo, bater no seu peito e dizer assim: Deus tem um sonho para a minha vida. Não fala com convicção, para você mesmo ouvir. Diga: Deus tem um sonho na minha vida. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11 diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos ou pensamentos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Escuta, Deus está falando assim: olha, eu tenho
pensamentos, eu tenho planos ao teu respeito. Rafael, os planos que eu tenho ao teu respeito é planos de paz e não de mal, diz Deus. E planos, Tiago, para te dar o fim que vocês desejam, para te dar um bom futuro. Então eu preciso entender em primeiro lugar que Deus tem planos para a minha vida. E eu quero que você entenda nessa noite, Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Você não nasceu por um acaso, você não nasceu por um erro, você não é uma falha, você não é, sabe, um erro, uma aberração, não. Você é um plano de Deus que foi feito para dar certo. Você está entendendo isso hoje, meu irmão? Agora uma questão muito importante. Pastor, como eu vou conhecer o plano ou o sonho de Deus para mim? Talvez seja a sua pergunta agora. Pastor, ok, Deus tem um plano para mim, Deus tem um sonho comigo, ótimo, fico feliz por isso. Mas como eu vou saber disso? Como eu vou ter ciência disso? Números, capítulo de número 12. Você pode abrir sua Bíblia? Livro de Números, capítulo 12. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Números capítulo 12. Versículo de número 6. Pode colocar aqui na tela para mim? Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Escuta, Deus vai dizer: olha, se eu quero falar com alguém, eu falo por sonho, eu falo por visão, eu falo por revelação. Pastor, então como eu vou saber os sonhos que Deus tem para a minha vida? Só tem uma maneira: se você gastar tempo com Deus. Eu vou mudar. Só tem uma forma: se você investir teu tempo com Deus. Se você começa a investir tempo com Deus, você vai começar a conhecer o que Deus pensa ao seu respeito. Agora, a nossa maior dificuldade é a gente investir esse tempo com Deus. Pastor, como eu invisto esse tempo com Deus? Escuta, quando você faz um negócio que os jovens estão chamando de devocional. O que é devocional, pastor? Eu separo um tempo para ler a Bíblia, eu separo um tempo para orar e eu separo um tempo para adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, eu me rendo a Ele, eu digo: Deus, não existe outro senão o Senhor na minha vida. Quando eu oro, eu falo com Deus e Ele me ouve. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Você está entendendo isso, sim ou não? Eu vou repetir para você, pastor, o que é devocional e o que é investir tempo com Deus. É quando você separa um tempo para adorar a Deus e reconhecer: Deus, não tem outro na minha vida, Tu é o único, Tu é o Senhor. E a gente começa a reverenciar a Ele. Depois eu vou para um tempo de oração, onde eu falo com Ele, onde eu apresento meus pedidos. Só que a gente só conhece oração para pedir: Deus, me dê isso, Deus, faça isso, Deus, olha, tem essa conta aqui para pagar, Deus, também eu tenho esse sonho aqui, o Senhor tem que realizar ele, porque senão não vou mais na igreja na terça-feira. Escuta, a gente só conhece oração de petição, mas oração é um diálogo, onde eu falo com Deus e depois eu paro para ouvir Deus, porque Ele vai falar comigo. Você está entendendo? Tem um texto no Salmo que diz assim: aquieta a minha alma. Tem uma canção que diz: aquieta a minha alma, faz o meu coração ouvir o quê? A sua voz. Escuta, Deus não fala com a gente nas ansiedades do nosso coração, Deus não fala com a gente na pressa do nosso dia a dia, Deus fala na quietude da nossa alma. E Deus te trouxe aqui nessa terça-feira para dizer, sabe o que para você? Que a tua alma precisa se aquietar e saber que Ele é Deus na sua vida. Deus lhe trouxe aqui para você aquietar a tua alma e dizer: Deus, eu quero te ouvir. Não no agito da minha alma, não na ansiedade da minha alma, mas eu quero te ouvir, é no meu momento secreto contigo. Pastor, mas eu trabalho muito. Se você não tem tempo para Deus, eu quero te dizer: olha, você está em apuros, tá?
Porque Deus lhe deu 24 horas, irmão. E dessas 24 horas, você pode com certeza, você tem condições com certeza de separar um tempo para você ouvir a voz de Deus. E Ele fala com a gente o dia todo. Escuta, há tempos atrás, morando em Nilópolis e vindo para cá, para Realengo, sempre. Eu estava numa bateria de correria tão grande. E eu lembro que eu estava vindo no carro, botei uma música para tocar. E eu comecei a orar no carro. O trânsito parou e eu comecei a me envolver. E comecei a adorar a Deus, comecei a falar em outras línguas e comecei a chorar no meio do trânsito, o trânsito parado. Eu falei, já que está parado, eu posso fechar os olhos. E comecei ali a adorar a Deus, cantar, chorando, falando em língua. Daqui a pouco, quando eu olho para o lado, o cara está assim para mim. Sabe por quê? Porque o meu carro se transformou no meu quarto. Deus não se limita a um momento e um espaço. Deus quer falar com você o dia todo. Eu conheço pessoas que separam a hora do almoço. Pastor, eu trabalho muito, ok. Eu conheço pessoas que tinham 1 hora de almoço. Ele almoçava em 15 minutos e os outros 45 ele dedicava, sabe para quê? Para parar e ouvir a Deus. Eu conheço gente que acorda mais cedo. Eu saio para ir trabalhar às 5, então eu vou acordar às 4, porque esse momento de 4 até às 5 eu vou separar para ouvir a voz de Deus. Ou tem gente que já vai para a sessão corujão, não acorda tão cedo, mas ele vai dormir muito tarde. Quando todo mundo da casa já está dormindo, ele é o tempo dele. Ele separa e fala, Deus, eu estou aqui, eu quero te ouvir. E eu quero dizer para você, você quer conhecer os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos que Deus tem para a tua vida? Sai daqui hoje, dá uma ordem para a tua alma, para ela se aquietar. Vai para o teu lugar secreto, porque lá no lugar secreto você vai ouvir a voz de Deus. E quando a voz de Deus fala conosco, irmão, tudo em nós começa a se quebrantar, a se render. E a gente começa a reconhecer a grandeza de Deus. E eu faço votos que você conheça a voz do Senhor em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém se você vai para o teu lugar secreto. Escuta, o sonho de José veio de Deus, e Deus deu os sonhos para preparar o destino de José. Deus, Ele vai te dar sonhos, e esses sonhos não é o fim. Os sonhos é o meio que Deus usa para te mostrar qual é o teu destino. Deus me deu um sonho lá atrás. Eu te vejo atrás do púlpito. Antes disso, eu estava na casa de um amigo, a gente fazendo todas as doideiras do mundo aí dentro da igreja. Mas entrou uma irmã, essas irmãs do coque são terríveis, irmão. Ela entrou e falou, chama esses meninos que estão lá no telhado, que eu quero orar por eles. Meu amigo falou, cara, a gente está ferrado. Me perdoe a expressão. Essa irmã que está chamando a gente para orar, ela revela tudo. Ela fala tudo, ela vai falar tudo que a gente está fazendo. Sabe aquela parada que a gente fez ontem? Ela vai falar. Irmão, a gente suava, cheio de medo. Agora entenda, quando a profecia de Deus, ela nunca vem para te envergonhar. A profecia de Deus, ela edifica, ela conforta e ela nos exorta. Eu vou repetir para você, quando a profecia de Deus, ela edifica, ela conforta e ela exorta, gente. Ela nunca nos expõe. Olha para o seu vizinho e diz assim, o que Deus está falando com você nunca é para te expor. Quem te expõe é Satanás. Satanás é quem te acusa. Satanás é quem aponta o dedo. Deus não. Deus fala, filho, você está desse jeito, mas eu quero te levar a esse lugar. Tem filhos aqui hoje? Deus está falando com a gente nesse lugar. Escuta, o sonho é um veículo que Deus usa para mostrar e para nos levar até o destino. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que passar pelo teste. E o nome do teste hoje é o teste do orgulho. Pastor, mas o que tem a ver isso com José? Escuta,
Deus revela o sonho para o José, um menino de 17 anos. Só que ele chega na mesa do café da manhã e ele fala assim: ei gente, quero falar um negócio para vocês. Ele já era odiado, já não era bem visto porque a roupa dele era diferente de todo mundo. E ele não conseguia entender porque era menino. Escuta, a nossa imaturidade leva a gente a tomar caminhos que Deus não quer que a gente tome. Eu vou repetir para você. Deus mostra um sonho para a gente, Deus está apontando um destino, mas a nossa imaturidade é que faz a gente desviar do propósito. O José, imaturo, ele senta na mesa e fala assim: olha, eu tive um sonho, gente. No sonho, 11 feixes se dobravam sobre o meu feixe e o meu se levantava. A Bíblia diz que quando os irmãos ouvem isso, odeiam mais ainda José. Sabe o que isso revela? José, ele era um moço, sim, mas ele era orgulhoso. E eu quero dizer para você, essa noite, Deus quer quebrar o teu orgulho. Tem uma canção que a gente canta muito aqui que diz: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade de Jesus trouxe o jardim para dentro de mim. Escuta, a humildade de Jesus está aqui hoje para colocar o jardim dentro de você. Você está entendendo isso aí? Agora escuta o que eu vou te dizer aqui, querido. O sonho de José era de Deus, mas se gabar disso perante os irmãos e a sua família não veio de Deus, veio do íntimo do coração orgulhoso que José tinha. Às vezes lá no nosso íntimo tem tanto orgulho. E sabe o que é orgulho, irmão? Se você está tomando nota aí, orgulho, se gabar de sonhos e realizações, na verdade é sinal de imaturidade. Quem é maduro não fica batendo no peito e falando: eu sou isso. Quem é maduro não fica batendo no peito e falando: olha, eu sou homem de Deus. Não, irmão, quem é maduro não precisa falar nada, porque a Bíblia Sagrada diz que os frutos, eles são revelados, a árvore ela é revelada pelo fruto que ela dá. Você não precisa falar, o teu fruto vai dizer mais alto do que a tua voz. Você está entendendo isso hoje? Quando você encontra alguém que está falando muito, imaturo, menino. E todo sentimento de imaturidade é carregado de orgulho, porque a gente precisa se sobressair dos outros. Você já viu criança brincando? Ele fala assim: ó, meu pai me deu um ovo de Páscoa de 500 gramas. Aí o outro, para não ficar por baixo: e meu pai me deu de 10 quilos. Criança, imaturo. Por quê? Porque é bebê. Escuta, Deus está mostrando um plano, Deus está apontando um caminho, um destino. Mas para a gente alcançar o destino que Deus tem, Ele vai precisar nos levar a passar pelo teste do orgulho, e o orgulho vai precisar ser quebrado na nossa vida. E eu quero, em nome de Jesus, com muito temor do Senhor, dizer para você que todo orgulho aqui nessa casa cai por terra. Todo orgulho que às vezes a gente diz, e eu entendo quando a gente diz assim: não, minha igreja é a melhor do mundo. Eu entendo isso. Mas escuta, não deixa Satanás colocar orgulho no meio disso não. Fala assim: ó, minha igreja é uma bênção, eu amo meus irmãos, eu amo a casa de Deus, eu amo os pastores que Deus, sabe, me confiou. Mas numa humildade tão grande, numa simplicidade tão grande. Porque uma das armas de Satanás é querer colocar orgulho no nosso coração. Nós morávamos na Baitaca, alguém estava endemoniado, e a vizinha foi lá correndo, falou: pastor, desde 3 da tarde já veio todo mundo, ninguém foi capaz de tirar o demônio da menina. Eu estava esperando o senhor chegar, porque o senhor vai fazer oração e o demônio vai embora. Eu falei: Satanás, tu é sujo, hein? Querendo pôr orgulho no meu coração. Eu falei: minha irmã, querida, eu vou entrar que eu estou com a minha filha sozinho. Deixa eu só orar ali, daqui a pouco a gente volta a conversar. Mas, eu falei: não, fica tranquila. Entrei e falei: Deus, essa batalha eu tenho que ir? Ou o senhor não quer que eu vá? Recebi um ok de Deus, falei para Manu era pequenininha, falei: filha, fica aqui quietinha,
enchi ela de bala. Falei, fica aqui quietinha, que o papai vai ali orar e já volta. Peguei minha Bíblia, falei, Deus, me reveste. Quando eu pus o pé na escada, a menina lá em cima começou a gritar, ele não! Eu falei, Satanás, você quis colocar orgulho no meu coração lá, você está querendo colocar orgulho no meu coração aqui, mas eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Quando eu pus o pé na casa, eu falei, Satanás, você está repreendido. A menina caiu, eu falei, levanta ela. Eu falei, moça, você precisa procurar uma igreja. Você precisa procurar um pastor para cuidar de você. Porque a sua vida precisa de Jesus. Eu sei, pastor. Eu falei, então procura uma igreja e procura um pastor para cuidar de você que você precisa. E aí todo mundo ficou assim, ó. Tipo, caraca, o cara é do poder, aleluia. Ele só botou o pé na casa e o demônio foi embora. Eu falei, Satanás, toda glória é o nome do Senhor Jesus. Esse demônio foi embora por causa do nome de Jesus. Não tem nada a ver com o meu nome. Sabe por quê? Satanás quer botar orgulho no nosso coração. E eu quero dizer para você hoje que a gente precisa mandar embora todo o orgulho da nossa vida. Agora abra a sua Bíblia, Isaías capítulo de número 14. Isaías 14. Escuta, Deus dá um sonho para o José e sabia que o José tinha orgulho. Por que Deus deu o sonho? Deus deu o sonho para o José e ele sabia que tinha orgulho porque precisava ser tratado para o José poder avançar para o destino que Deus tinha. Deus tem te dado sonhos e Ele precisa tratar você para você alcançar o destino que Ele tem para a sua vida. Escuta, Deus tem dado sonhos para a igreja. E eu quero lhe dizer que Deus está tratando essa igreja, porque a gente vai chegar no destino que Deus tem para a nossa vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Eu passei em Bangu. Do lado do shopping tinha uma igreja que, de vez em quando, eu ia pregar. E eu me senti tão mal, que quando eu olhei, a igreja virou um estacionamento. A igreja fechou. Uma igreja que fazia tanto barulho. Uma igreja que incomodou tanto as trevas. Mas fechou. Sabe por quê? Não é o tamanho que vai determinar. Não é o quantas pessoas a gente alcança. É se a gente vai continuar simples e humilde como Jesus. E eu tenho certeza de que Deus tem coisas grandiosas para fazer na minha, na sua vida e na vida dessa igreja. Mas o primeiro estágio, Ele precisa tratar o nosso orgulho. Deus tem coisas grandes financeiramente para pessoas aqui. Escuta, tem pessoas que estão aqui que Deus quer te entregar valores, quer te entregar empresa, quer te entregar, sabe, coisas potencialmente que você nunca imaginou. Mas a primeira coisa que Ele precisa fazer é tratar o seu orgulho. Deus quer entregar para outros posições dentro do reino de Deus, grandes, que você ainda não acessou, porque Deus está tratando em primeiro lugar o teu orgulho. Porque se não tratar o orgulho e te colocar em alguns lugares, você vai se perder. E Jesus não quer nem que você se perca, nem que o nome dele seja envergonhado. Por isso Ele precisa tratar, peneirar a nossa vida, para todo orgulho ficar na peneira e só passar aquilo que é de Jesus na nossa vida, irmão. Um dia eu perguntei a Deus, por que algumas coisas estão demorando na minha vida? Porque algumas coisas o Senhor ainda não fez. Deus falou assim, porque eu estou tratando você. Porque quando eu tratar você, aquilo que eu vou fazer na sua vida, olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu no coração de homem nenhum. O que eu tenho para fazer na sua vida, Júnior, é algo que você nunca mensurou, nunca imaginou, nunca sonhou, nunca vislumbrou. Mas eu vou fazer na sua vida. Antes eu tenho que tratar você. Eu tenho que passar a sua vida em uma peneira, para só passar aquilo que eu quero. O orgulho tem que ficar na peneira, a primeira coisa que precisa ficar.
Eu tenho certeza do que eu estou falando hoje para você. Você que veio aqui, você veio com a permissão de Deus, foi Deus quem lhe trouxe. Porque Deus quer falar com você que tem orgulhos na sua vida que precisam ser tratados. Porque só assim você vai acessar coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Olha o que diz o texto, Isaías, de número 14, versículo 12 e 13. Põe na tela para mim, por favor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei está falando aqui, sabe de quem? Daquele que era o ser perfeito, mas ele deixou o orgulho entrar e ele foi expulso. Irmão, Deus trata profundamente essa questão do orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo de número 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. A minha versão vai dizer: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Escuta, irmão, vamos tirar do nosso coração hoje toda altivez, toda soberba, sabe, todo espírito altivo, porque a Bíblia diz que Deus abate ao soberbo, mas Ele dá graça, sabe para quem? Para os humildes. Tem gente que às vezes é tão orgulhoso, tão soberbo, que ele acha: eu já conheço esse texto, eu já sei o que o pastor vai falar, eu já sei o que a pastora vai cantar, eu já sei o que o irmãozinho vai falar, escuta, tem que passar na peneira, porque o orgulho tem que ficar ali, porque Deus, Ele só vai exaltar aos humildes, e que você seja um humilde de coração, que essa casa seja casa de gente simples e humilde, que essa casa não seja casa de fariseu, mas seja casa de gente que é simples e humilde como Jesus. Agora escuta o que eu vou dizer para você. Será que não são as nossas atitudes de orgulho, que se vangloriam de se gabar diante dos outros, que levantando barreiras de relacionamento e nos colocando em alguns buracos aparentemente sem saída? Não é por causa do nosso, do nosso nariz erguido, não é por causa do nosso orgulho que às vezes barreiras estão se levantando e buracos estão sendo abertos e a gente está caindo neles, e a gente diz assim: esse buraco é sem fim. Sabe por quê? Por causa do nosso orgulho. E se eu quero encontrar o destino de Deus na minha vida, eu preciso ser simples e humilde como Jesus, meu irmão. E eu quero encerrar dizendo para você: a gente precisa tratar o orgulho na raiz. Pastor, como eu faço isso? Eu quero dizer, o sonho não é um destino. O sonho é um caminho para testar o nosso caráter. Quando Deus dá um sonho, é só um caminho para testar o caráter, porque quando o nosso caráter é testado, a gente começa a perceber: cara, como eu sou orgulhoso, como eu me sinto autossuficiente. Já viu pessoas que se sentem autossuficientes?
Eu não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, eu sou maior do que todo mundo, eu sei fazer, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus permite algumas coisas acontecer para revelar o nosso caráter. E eu quero dizer para você que Deus quer tratar com você lá no íntimo, lá no profundo. Deus quer tratar lá na raiz, onde todas as coisas começam. Geralmente a gente trata sintomas, mas Deus quer tratar a raiz do problema, removendo o orgulho do nosso coração. Posso ouvir um amém seu, querido? Pastor, mas qual é a raiz do orgulho? A raiz do orgulho chama insegurança. Eu sou tão inseguro que eu quero mostrar para o Sérgio que eu sou melhor do que ele. Eu sou tão inseguro que eu quero mostrar para a Érica, eu sei orar mais do que você. Eu sou tão inseguro que eu quero mostrar para o Alex, eu sei pregar mais do que você. Na verdade, o orgulho é a raiz de alguém tão inseguro. E eu quero dizer para você, pastor, onde eu encontro essa segurança? Quando você sabe quem você é para Deus. Quando eu sei quem eu sou para Deus. Podem falar, você não sabe fazer isso. Eu te respeito. Quando alguém diz, olha, você é isso, eu respeito sua opinião, mas eu sei quem eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Irmão, quando eu descobri esse lugar, eu me incomodava tanto quando as pessoas falavam coisas para mim. Sabe, eu me entristecia tanto quando eu, ouvia situações de pessoas. No início do meu ministério, cansaram de falar para mim, você só sabe tocar, você não é pastor coisa nenhuma. Você só foi ungido porque seu pai era o pastor. Cara, eu chorava tanto, chorei tanto no colo da Cristiane. Falei, Cristiane, eles não me querem como pastor. Ela falou assim, amor, Deus te ungiu, fica tranquilo. Eu falei, como é que eu vou ficar tranquilo? Eu vou pregar, eles não querem me ouvir. E eu me agoniava, aquilo me angustiava. Teve um que falou assim, aí cara, eu respeito você, você toca bem, mas tu não prega nada. Na minha lata, irmão. O Júnior carnal fechou a mão. E Deus falou, não é desse jeito. Sabe por quê? Porque o problema não era o irmão ou a pessoa que fazia aquilo. O problema era que tinha orgulho aqui. E aí Deus estava quebrando o Júnior. Deus estava moendo. Deus estava me levando, igual os irmãos pentecostais dizem, Deus estava me levando para a moenda. Deus estava me colocando no vento. Deus estava me levando na prova, irmão. Deus passou o rolo compressor. Deus passou tudo, irmão. E ficou só um pozinho fininho, irmão. O gordinho só sabia chorar. A minha oração era choração. E nessa choração, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava arrancando todo o orgulho que tinha no Júnior. Porque Ele falou, olha, eu te dei um sonho, mas o sonho é para testar você no meio do caminho. Porque o destino que eu tenho para você, enquanto eu não tratar isso daqui, você não consegue chegar lá. E uma vez um pastor orou por mim, e hoje eu entendo a oração dele. Ele falou, a medida da tua maturidade será a medida do seu crescimento. Quanto mais você amadurece, mais você cresce. E eu quero dizer para você, só é maduro quem decide vencer e passar no teste do orgulho. E Deus está te chamando hoje para você deixar de ser um orgulhoso, para você deixar de ser uma orgulhosa, e para você ser alguém simples e humilde como Jesus. Pastor, como eu faço isso? Só tem um caminho. Quando você se render ao Espírito Santo. Quando você disser a Deus, eu não tenho nada em mim que preste. Se tem alguma coisa, é só a tua presença na minha vida.